Ninguém fala sobre o naufrágio mais trágico que o Titanic lá do canal Incrível, então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreva e vamos lá. Disseram que era o navio mais avançado tecnologicamente, que era inafundável, e quando afundou, fizeram um filme sobre ele. Essas foram as principais razões pelas quais o desastre do Titanic se tornou mundialmente famoso. Mas infelizmente, esse não é o único naufrágio em grande escala. E, infelizmente, houve casos muito piores do que a tragédia do Titanic. Bora lá, né? Uma delas ocorreu em 27 de abril de 1865. O Sultana Steamboat transportava diariamente passageiros e carga entre St. Louis e Nova Orleans. Era um barco de... até que não é um trajeto muito longe, né? De um ponto por outro, até que não era, assim, uma viagem de muitos quilômetros. Era... ali pelo que a gente tá vendo ali no mapa, né, parecia ser bem perto. De madeira bastante grande, com 3 convéses, com 80 metros de comprimento e 20 metros de largura, quase o dobro do tamanho de uma quadra de basquete. Caraca, era gigante mesmo. O navio podia transportar cerca de 350 passageiros, mas naquele infeliz dia, mais de 2.000 pessoas estavam a bordo. No dia 23 de abril, ele estava fazendo uma viagem. Caraca, podia transportar 300 e poucas pessoas, só que tinha 2.000. Meu Deus, era muita gente. Estava muito acima da lotação dele. Nossa. Viagem rotineira de Nova Orleans quando algo aconteceu. Havia alguma coisa errada com a caldeira. Então o navio atracou em Vicksburg para passar por reparos. No porto, o capitão do navio, James Cass Mason, descobriu uma excelente oportunidade de ganhar muito dinheiro. Tudo o que ele precisava fazer era transferir um grande grupo de ex-prisioneiros para o norte. O capitão concordou em fazê-lo, mas o problema era que a caldeira precisava de muito tempo para ser consertada. Mason temia que seus concorrentes aceitassem o trabalho, por isso decidiu partir, apesar do mau funcionamento do navio. Doideira, mano. Ele remendou os buracos na caldeira em vez de consertá-la devidamente e convidou todos os ex-presidiários a bordo. Portanto, havia uma caldeira quebrada, um número excessivo de passageiros e falta de barcos salva-vidas. Além disso, as condições do rio não eram as melhores. Meu Deus, nem equipamento de salva-vida tinha no navio. Nossa, tudo errado, tudo errado. Como se... cara vacilou, mano. Fez besteira. Ele queria mesmo afundar esse navio, tá doido. Muitas coisas erradas, uma atrás da outra. Não tinha nem como esse navio não ter o risco de afundar, né? O capitão só também... por um milagre ele poderia ter essa possibilidade de não afundar, mas com esse bando de coisa aí errada, era certo que ele ia afundar mesmo. Ele se recusou a enviar os ex-reclusos para o porão, de modo que todos estavam com passageiros comuns. Havia fortes chances de um naufrágio, mas o desejo ganancioso de ganhar mais dinheiro era mais forte. O Sultana partiu e navegou pelo rio durante 2 dias. Nessa época, começou uma das maiores enchentes da história do Mississippi. O rio transbordou suas margens por causa da enchente, com o nível da água subindo vários metros. Todas as árvores da margem desapareceram e somente os topos apareciam na superfície da água. O navio navegou contra essa poderosa corrente, fazendo com que a caldeira trabalhasse muito. Na noite de 26 de abril, o Sultana chegou a Memphis, Tennessee, e eles carregaram ainda mais 120 toneladas de açúcar e 200 passageiros. O barco ficou incrivelmente pesado. Por volta da meia-noite, o navio continuou sua perigosa viagem. O capitão ainda navegou até a barca para... Esse capitão é doido das ideias, mano, é louco. Para carregar carvão. Caraca. À 1 da manhã, a embarcação deixou ainda parou para carregar carvão, meu Deus. Às 2 da manhã, a caldeira quebrada, incapaz de suportar a carga, explodiu repentinamente. O Sultana estava a apenas 11 quilômetros ao norte de Memphis. Poucas pessoas sobreviveram. O problema era que os passageiros que tentavam escapar do incêndio saltavam em um rio frio com uma corrente forte. Nossa, então é muito difícil nadar, mano. O desastre do Sultana é considerado o naufrágio mais trágico da história dos Estados Unidos. O número exato daqueles que não sobreviveram ainda é desconhecido. De acordo com várias fontes, esse número vai de 961 a 1.800 pessoas. Caraca, doido, mano. Morreu mais de 1.000 pessoas, mano. Por causa de uma negligência mano, do comandante do navio, né, e tal. Nossa, mano. Tudo por causa de dinheiro, cara. Queria ganhar muito mais dinheiro. Acabou com a vida de várias pessoas aí. Meu Deus, que ganância. Não se surpreenda com o fato de quase ninguém conhecer essa história. Houve muito mais sobreviventes na tragédia do Titanic. Verdade. E todos ouviram falar sobre ela. Mas o Sultana afundou durante um... O Titanic também ficou muito famoso aí. Muitas pessoas só foram descobrir que teve esse naufrágio do Titanic depois do filme, né? Que o
que foi feito e tal. Muita gente foi descobrir depois disso, né? Porque antes um monte de gente nem sabia essa história do Titanic, né? Então. Evento de grande repercussão. 12 dias antes do naufrágio, o país perdeu Abraham Lincoln. A lenda. Presidente dos Estados Unidos. Não haviam se recuperado dessa notícia. Portanto, ninguém prestou muita atenção à nova tragédia. Muitas catástrofes aconteceram recentemente. Uma delas ocorreu em 2002. A balsa Ledjula era um navio senegalês. A balsa navegava 2 vezes por semana, principalmente ao longo da costa de Dakar, transportando passageiros que negociavam manga e óleo de palma. Fez viagens comida, diárias, né? E nunca enfrentou problemas graves graças aos modernos equipamentos de resgate e à boa manutenção. Mas um dia, a tripulação do navio descobriu uma avaria e mandou o barco para o porto. Durante quase um ano, o Ledjula ficou aguardando reparos, mas não conseguiu um serviço de alta qualidade. Após uma manutenção mal feita, ele... já começou errado, já começou com uma manutenção mal feita, já começou com vacilo aí, né, tal, né, com esse navio. Partiu em sua última viagem. Em 26 de setembro de 2002, Ledjula navegou entre o sul do Senegal e Dakar, e às 23 horas, seguiu em direção à Gâmbia, onde começou uma forte tempestade. O vento levantou altas ondas, mas isso não seria crítico para esse grande navio de passageiros, a menos que o número de pessoas a bordo excedesse a norma estabelecida. E foi o que aconteceu. O Ledjula deveria transportar cerca de 500 passageiros, mas havia muito mais pessoas a bordo naquele dia. Mais outro eu. Votação mais. Passageiros em excesso, acima. Reparos ruins e uma forte tempestade causaram graves problemas ao navio. Mas o principal fator no naufrágio foi o fato de que o Ledjula foi construído apenas para navegar em águas costeiras. Naquele dia, ele navegou longe da costa. Ai. Grandes ondas começaram a balançar o barco e, em algum momento, ele simplesmente virou de cabeça para baixo. Ixi, o convés tombou. do navio ficou submerso e sua parte inferior ficou presa acima da superfície, como um iceberg. Todos os passageiros sentados em cabines caíram no teto e perderam sua orientação no espaço. Não houve furos ou danos no casco do navio, e a água inundou os convéses inferiores por muito tempo. O navio permaneceu nessa posição por várias horas. Então, quando a água se infiltrou pelo convés, o barco começou a afundar e não aguentou. Meu Deus do céu. A água do oceano estava até quente, mas ninguém foi salvar os passageiros. As pessoas tiveram que esperar quase 4 dias para serem resgatadas. Infelizmente, apenas algumas conseguiram sobreviver. Oh, que pena, que tristeza. Mas que loucura, né? O navio aí tombou, né? Ficou de cabeça pra baixo, que doideira, né? E tipo, já era um navio mais tecnológico. E mesmo assim, aconteceu vários erros ali da manutenção, a superlotação e tal. E também o erro daquele navio viajar por águas que ele não era pra viajar. Porque isso, quando foi falado, ele só era pra viajar em águas costeiras e não mares assim muito fortes, com ondas gigantes e tal. Muito fundo, ou seja, ele não foi feito para isso, e acabaram fazendo com que ele fosse viajar por essas ondas. Então foi mais um motivo, ou seja, a natureza foi mais um motivo por ter feito esse navio acabar tombando, né? As Filipinas uma tristeza, uma tristeza. São uma área muito perigosa para os navios. Esse lugar tem vários milhares de ilhas e uma vasta área com águas rasas. Os navios podem encalhar e danificar seu casco com recifes e armadilhas. Em 20 de setembro de 1987, um dos desastres mais terríveis da história da navegação ocorreu ali. Uma balsa de passageiros filipina chamada Dona Paz deixou uma das ilhas e navegou em direção a Manila. O sol brilhava, o oceano estava calmo e a visibilidade era boa. Mas, por alguma razão, os tripulantes não notaram como o petroleiro Vector estava se aproximando deles. Ixi, meu Deus. Os dois navios colidiram em baixa velocidade. Caraca. A colisão não foi forte, mas o problema foi que o Vector tinha toneladas de petróleo a bordo. E o Dona Paz bateu no porão de carga onde o petróleo estava armazenado. Então, óleo se derramou sobre o oceano. E depois, uma faísca escapou. Não só os dois navios pegaram fogo, mas também se encheram de água. Os dois navios afundaram em questão de segundos. Apenas poucas dezenas de pessoas sobreviveram a esse desastre. Em 27 de setembro de 18... Como é que pode o sonar, né, do navio não ver que, tipo, tinha um navio à frente, né, e tal. E, ou seja, foi vacilo, porque acabou acontecendo uma colisão aí e muita gente com certeza morreu, né, nessa colisão desse navio. Porque, pô, além de colidir, ainda explodiu o navio, né, e tal.
Então foi um desastre atrás do outro. Em 1854, o navio de passageiros Arctic navegou de Liverpool para Nova York. A neblina caiu e a visibilidade ficou muito ruim. Outro barco apareceu na densa névoa branca, o navio a vapor francês Vesta. Os navios estavam suficientemente próximos uns dos outros. Uma colisão era inevitável. O navio francês era menor, então pareceu ao capitão do Arctic que o Vesta tinha recebido muitos danos. Enquanto ele olhava fixamente para o outro navio, seu barco se encheu rapidamente de água. O capitão deu a ordem de navegar para a costa o mais rápido possível, mas os motores do navio pararam de funcionar por causa da enchente. Então a tripulação do navio começou a baixar os barcos salva-vidas com mulheres e crianças. Ainda assim, quando os socorristas encontraram barcos salva-vidas com pessoas, verificou-se que apenas 87 de 400 pessoas sobreviveram, 65 membros da tripulação e 22 passageiros. Surpreendentemente, havia apenas homens adultos entre eles. O capitão do navio sobreviveu agarrando-se aos destroços. Todos os jornais narraram essa história como uma das tragédias mais terríveis e vergonhosas da navegação. Os sobreviventes foram criticados porque não salvaram mulheres e crianças, e os membros da tripulação foram acusados de violar a lei, já que porque, caraca, mano, nenhuma criança foi salva, nenhuma mulher, foi só a galera, ou seja, foi só homens e algumas pessoas, na maioria foi adulto, né, então não foi nem criança nem mulher, né? A segurança dos passageiros deveria vir antes da segurança dos marinheiros. Isso é verdade, e a maioria ficou salvo foi os marinheiros, né, e tal, as pessoas ali que, no caso, era mais importante ali do navio, né, que controlavam o navio foram os que conseguiram sobreviver, e não a galera que eram os passageiros e tal, a maioria dos passageiros acabaram morrendo e tal, ou seja, de 400 pessoas, só 87 ficaram vivos, mano, tá louco, que tristeza, mano, tristeza, foi muita gente que acabou falecendo. Mas apesar disso, ninguém foi julgado por esse erro. Aí já foi outro erro também. Infelizmente, naufrágios ocorrem até hoje, mas com menos frequência, graças aos modernos sistemas de navegação e radar. Tem um sonar e tudo. Contudo, nenhuma tecnologia pode garantir que não haverá uma tempestade super forte ou qualquer outra emergência que ninguém possa prever. Porque às vezes a natureza mesmo faz com que o navio acabe afundando, ou falhas humanas, então, no próprio navio também faz com que o navio acabe afundando, né? Ou seja, depende de vários fatores para o navio acabar afundando, mas hoje em dia é bem mais difícil, porque hoje em dia tem muita tecnologia, e se acontecer uma tragédia dessa aí, tem a probabilidade de pessoas ficarem mais... pessoas ficarem... ter pessoas mais vivas, né, e tal. Ou seja, ter mais sobreviventes num naufrágio desse é muito maior do que anos atrás, né? Porque hoje em dia tem vários botes salva-vida, várias coisas que fazem com que a pessoa consiga sair viva desse naufrágio, né, e tal. Mas isso aí, acho que você entendeu a minha opinião. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta assuntos do próximo vídeo, inscreva aí no canal, deixa também os comentários assuntos do próximo vídeo. E se quiser aqui qualquer outro tema canal com microfone, meu teclado, meu mouse, tudo embaixo na descrição. E é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui.